Oi! Bem, gente, voltando, né, pra gente dar uma continuidade à nossa disciplina de higiene e profilaxia. Essa é a nossa terceira aula, certo? Então, a primeira aula, nosso primeiro encontro, foi sobre aquela introdução, certo? Sobre o que é higiene e profilaxia. Nosso segundo encontro, né, foi sobre higienização das mãos. Então, vocês viram a importância da higienização das mãos e também conheceram as técnicas de higienização básica das mãos, de uma preparação alcoólica das mãos, né, uma higienização alcoólica das mãos e a da germação cirúrgica, né, antisséptica das mãos, tá? Então, vocês viram esses três tipos de procedimentos. Essa nossa terceira aula, ela vai falar um pouquinho sobre o controle de infecção hospitalar, né? E eu decidi vir gravar para vocês para a gente poder dar uma adiantada também no nosso cronograma, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho, um pouco mais teórica, certo? E a gente vai começar falando sobre o controle de infecções hospitalares. Tá? Então, essas infecções, pessoal, relacionadas à assistência de saúde, elas constituem um grave problema de saúde pública mundial. Tá? Então, o conhecimento e conscientização dos vários riscos de transmissão de infecções são essenciais para que a gente possa tomar devidas precauções. Então, se eu tenho conhecimento, né, sobre aquelas infecções, se eu conheço o que está causando e também se eu conheço alguma prática que possa vir a cessar, interromper essa cadeia de infecção, eu vou pôr em prática, certo? Então, a gente precisa ter conhecimento sobre essas infecções para a gente poder fazer algo, tá? Então, essas infecções relacionadas à assistência de saúde são todas as infecções adquiridas após a admissão do paciente em um serviço de saúde ou após a sua alta, quando essas infecções estiverem diretamente relacionadas com a sua internação ou procedimento realizado no serviço de saúde. Então, por exemplo, eu fui internada por diabetes descompensada, né? Enfim, estava com a diabetes descompensada e fui internada para a gente poder regular essa glicemia. E nessa internação, passei alguns dias internadas e durante essa internação eu contraí algum tipo de infecção, né? Estava, sei lá, com uma pequena ferida na perna e aí ela veio a infeccionar, né? E fiquei aí com essa infecção, certo? Adquiri essa infecção. Então, ela foi uma infecção relacionada à assistência de saúde, certo? Ou seja, eu me internei, eu não estava com aquela infecção, mas durante o processo de internação eu adquiri essa infecção, tá? Então, isso é um exemplo de infecção relacionada à assistência de saúde, né? E também nos casos pós-internação. Então, após alguns dias a internação, se também for constatado que eu peguei essa infecção, né, que eu contraí essa infecção no serviço de saúde, é uma infecção relacionada à assistência, certo? De saúde. E aí, ela também vai ser quando um micro-organismo invade o organismo humano e se prolifera. Então, nesse exemplo que eu dei, quando eu fui me internar, eu não tinha essa infecção comigo, né? E aí esses micro-organismos invadiram o meu organismo, né? E começou a se multiplicar, começou a se proliferar, tá? Proliferar dentro do meu organismo. Podem ter como causa a falta de asepsia do ambiente, materiais e também medicamentos, né? Paciente e também equipe. Então, para que a gente consiga romper essa transmissão, essa cadeia, né, de infecção, elas têm diversas causas, né? E para a gente romper, a gente precisa conhecer a causa. E aí a gente tem dizendo que pode ser a asepsia do ambiente. Então, um ambiente mal higienizado pode causar, sim, infecção no paciente. Materiais, medicamentos. Se eu não higienizo bem o meu material, se eu não higienizo bem as minhas mãos, se eu não tomo algumas precauções como utilizar a luva, né? Não lavar as minhas mãos, higienizar minhas mãos, passar o álcool nas mãos, né? Fazer a nossa fricção alcoólica, isso a gente pode estar contaminando aquele material que vai ser utilizado no paciente, certo? Também a questão de falta de higiene do paciente,
né? Como eu já dei um exemplo, o paciente estava lá internado, esqueceram, né? Não fizeram a higiene oral do paciente e uma cárie ela pode desenvolver para uma infecção mais grave, né? Pode até causar uma sepsia em casos graves, certo? E também a questão da equipe, tá? Então a equipe de saúde ela precisa sim manter a sua higiene, né? Ter os cuidados, preceitos de higiene bem implementados, certo? Em toda a equipe. Quanto mais tempo o paciente permanece em serviços de saúde após a realização de procedimentos, se torna mais comum a infecção, certo? Procedimentos cirúrgicos e internação em UTI representam as principais causas de incidência de infecções hospitalares. Por quê, pessoal? Quando a gente passa por um processo de internação, certo? A gente sabe que quanto mais os dias forem passando, mais esse risco ele vai aumentar, certo? Pois eu vou estar mais dias expostas a algumas bactérias, a alguns fungos, a alguns vírus, né? Que em ambientes comuns não os tem. Então, quanto mais tempo eu passar, mais exposta eu vou ficar, certo? E também, obviamente, sem falar a questão da imunidade, né? A imunidade da gente ela tende a suprimir, ela tende a cair durante um processo de internação, né? Até por causa de medicamentos que são utilizados, isso faz com que o nosso sistema imune ele venha dar uma caidinha, certo? Então, se a gente passa muito tempo, isso também vai ser favorável para o surgimento de infecções. E também procedimentos invasivos, né? Como os casos cirúrgicos, né? Imagina fazer um procedimento cirúrgico e essa técnica asséptica for quebrada no meio desse procedimento, né? Aí vai causar uma infecção, tá? Então são procedimentos e cuidados que a gente deve ter bem apurados, tá? E aqui, pessoal, eu mostro para vocês alguns sinais de inflamação, que quando a gente notar esses 5 sinais no paciente, a gente já acende ali a lanterninha, né, a anteninha, já fica de olho, né, para a gente agir o quanto antes, certo? Então, os 5 sinais são calor, ou seja, o local ele vai ficar aquecido, né? Então, se for aqui, por exemplo, no dorso da minha mão, né? Suponhamos que seja aqui. Então, ao tocar, certo? A gente vai sentir ali aquela região mais aquecida do que, por exemplo, aqui o meu antebraço, certo? Então, a gente vai sentir o local mais quentinho. Junto com isso, vai vir o rubor, certo? Esse rubor vai ser aquela coloração avermelhada da pele, tá? Então, além de quente, vai estar vermelhinha. Vai ter o edema, certo? Ou seja, o inchaço. Então, a gente vai notar aquele local um pouco mais inchadinho, né? Um pouco mais altinho, certo? Um pouco mais edemasiado, certo? Edemasiado. A gente vai notar também o local ele vai começar a se tornar sensível, tá? Então o paciente ele vai começar a referir dor, certo? E também perda de função, né? Pode vir também, certo? Então esses são os 5 sinais da inflamação: dor, calor, rubor e edema e também perda da função. Essa perda da função ela pode estar associada ou não, certo? Essa perda da função são em casos de inflamações e infecções um pouco mais graves, que a gente vai perder a função, certo? Mas geralmente os 4 sinais da inflamação: dor, calor, rubor e edema, tá? Fique bem isso aí nítido na cabecinha de vocês. E aí a gente vai ter fatores agravantes, ou seja, fatores que eles podem vir a piorar a situação, né? Ou favorecer ali que esses micro-organismos penetrem no nosso organismo humano, tá? Então, um fator vai ser o desequilíbrio da flora bacteriana, geralmente devido ao uso de antibióticos, tá? Então, quando a gente começa a fazer a ingestão de antibióticos, vai dar ali uma desequilibrada na nossa flora, certo? A gente sabe que a gente tem a nossa flora
residente, a gente tem a transitória, e ela vai desequilibrar nossa flora residente também. Geralmente vai causar uma imunossupressão no paciente, o paciente vai ficar imunodeprimido, e aí a gente vai ficar o quê? Mais exposto, né? Com risco maior de infecções. Queda da defesa do sistema imune do paciente, pelo uso excessivo de medicamentos ou até mesmo pela doença, né? O que eu acabei de falar, a questão da imunidade da gente, né? A nossa defesa, a defesa do nosso organismo, ela vai ficar um pouco sobrecarregada e um pouco mais cansada, certo? Porque algumas medicações, elas vão mexer nesse sistema imune do paciente, né? Ou até mesmo a doença, ela pode vir a baixar a imunidade. E aí esses micro-organismos vão se aproveitar dessa situação, tá? E também realização de procedimentos invasivos, como uso de catéteres, usos de sondas, biópsias, endoscopias ou até mesmo cirurgias. Então, falando de algo mais simples, eu não preciso nem ir para ali para a parte da biópsia, cirurgia, endoscopia, que são procedimentos invasivos, né, grandes. Então, um simples catéter, certo? Um simples catéter aqui endovenoso, um gelco. A gente sabe que eles possuem prazo de validade. Por isso que quando a gente faz um acesso venoso no paciente, a gente anota data e horário, certo? Para que ele não prescreva o prazo de validade. Então, se eu tenho ali, por exemplo, vamos dizer que o prazo daquele acesso são de 72 horas, né? São 3 dias. E aí o paciente eu vou deixando, não, mas o acesso está pévio, o acesso está permeável, o soro está sendo infundido, a medicação está sendo infundida normalmente. Eu preciso fazer outro acesso do paciente? Não, vou fazer não, né? Não vou furar novamente meu paciente, né? Só que aí essa questão de não fazer o acesso, outro acesso, trocar esse catéter vai ser prejudicial para o paciente, certo? Porque a gente sabe que ali vai ter um prazo de validade. É um catéter, é um gel que vai estar diretamente na corrente sanguínea do paciente. E se a gente não tiver os devidos cuidados, fazer as devidas trocas, né, obedecer, quase que não sei agora, obedecer os prazos de validade, certo? A gente vai estar agravando aí a saúde desse paciente, tá? E aumentando o risco de infecções dele. O uso das sondas, da mesma forma, né? As sondas, elas têm prazos de validade e a gente precisa realizar essa troca, bem como manter os cuidados de higiene com esses acessórios também, certo? Então, a gente precisa estar bem atento a isso. E ainda falando dessas infecções, certo? A gente vai ter alguns tipos de infecções relacionadas à assistência de saúde, que a gente vai chamar aqui, de IRAS, tá? IRAS vão ser infecções relacionadas à assistência de saúde. Elas podem ser endógenas ou exógenas, certo? Mas o que é isso, Camila? Endógenas são as infecções causadas da proliferação de um micro-organismo da própria pessoa, sendo mais frequente em pessoas com sistema imune comprometido, certo? Então, às vezes, lembra lá na primeira aula, na segunda aula, que eu falo de flora residente, eu falo de flora transitória. Às vezes, uma pessoa imunossuprimida, né, um paciente com HIV, um paciente oncológico em uso de quimio-radioterapia, são pacientes que vão ter uma imunodepressão. O sistema imune delas vai estar um pouco mais baixo. E às vezes até a nossa flora residente, ou seja, aquela nossa flora bacteriana que vive comigo, ela pode me fazer mal, certo? Então aí é um tipo de infecção endógena, eu mesma produzi, certo? E a exógena vai ser uma infecção causada por um micro-organismo que não faz parte da minha microbiota, ou seja, ela não faz parte ali da minha população de micro-organismo, certo? Por outros meios, pessoas, medicamentos e alimentos, elas vão chegar até mim, certo? Até a minha pessoa. Então, por exemplo, a endógena, já citei o exemplo das pessoas imunodeprimidas, né? E aí a própria flora residente vai causar mal. A exógena vai ser que não faz parte do meu organismo, né? Então,
pode ser uma pessoa, por exemplo, que né, dá um espirro ali na mão e vem me cumprimentar. E aí eu passo a mão no meu rosto, no meu olho, no meu nariz. Acontece, certo? A questão de objetos, né? Então, eu fazer a transmissão desses micro-organismos através de objetos. Então, eu toco aqui na minha garrafinha, certo? Toquei aqui na minha garrafinha que estava contaminada e aí fui tocar no meu paciente, né? Então, eu tô também, é um tipo aí de infecção exógena através da manipulação mal feita de medicamentos. Então, a gente não limpa ali, por exemplo, durante o preparo. Falta de higiene com as mãos, falta de higiene com o material, né? A gente não realiza a asepsia, por exemplo, da bandeja, não realiza a asepsia ali do gargalo, da ampola, né? Muitas vezes a pessoa só quebra lá, não usa uma luva, certo? Então a gente precisa ter alguns cuidados. A gente tem também as infecções cruzadas e interhospitalares, tá? As infecções cruzadas, elas são comuns quando existem vários pacientes na mesma UTI, por exemplo, favorecendo a transmissão de micro-organismos entre as pessoas internadas. Então, assim, muitas vezes, quando algum paciente ele tem algum micro-organismo mais resistente, a gente põe esse paciente em um leito de isolamento, para que ele fique isolado e não aconteça justamente isso, ele passar essa infecção para os demais. Então, quando a gente está, por exemplo, num quarto compartilhado, numa enfermaria compartilhada, numa UTI, né, que vão ter diversos pacientes, a gente pode sim ter essas infecções cruzadas. Por isso que é importante ali deixar alguns pacientes em leito de isolamento. Temos também as infecções interhospitalares, que são infecções levadas de um hospital para outro. Ou seja, a pessoa adquire a infecção no hospital em que teve alta, por exemplo, mas foi internada em outro. Tá? Então, por exemplo, eu estive internado no hospital X, né? Passei 2 semanas, por exemplo, passei 15 dias internada nesse hospital X, tive alta, mas aí, quando eu estava em casa, eu tive uma piora do meu quadro, certo? E aí eu decidi não voltar para esse hospital X, eu decidi ir para o hospital Y, tá? Só que lá no hospital X, eu contraí uma infecção, certo? Sem saber disso, fui para o hospital Y, né? E levei essa infecção do hospital X para o hospital Y. Deu para entender? Deu para compreender direitinho? Certo? Então, isso são infecções interhospitalares. Infecções comunitárias, certo? Ou infecção comunitária, ela vai ser constatada, certo? Ou ela vai estar em incubação no momento da admissão, né? Não relacionada com internação anterior. Tá? Então, por exemplo, se eu estava lá internado no hospital X, contraí essa infecção lá nesse hospital X e depois eu voltei para o hospital X, né? Aí não é caso de infecção comunitária, vai ser hospitalar, certo? Mas, por exemplo, eu fui me internar em tal hospital e foi constatado que eu estava com uma infecção, certo? Mas eu não tinha me internado antes, eu não passei por nenhum serviço de saúde anteriormente, certo? Então, eu adquiri essa infecção lá na minha residência, lá no meu trabalho. Então, isso é uma infecção comunitária, associada à complicação ou extensão da infecção já presente na admissão, exceto se houver troca de micro-organismo. Em recém-nascidos, né, a aquisição se dá por via transplacentária, né, quando ela é comprovada, né, ou conhecida, e também infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 horas, certo? Deixa eu só fazer um pauzinho aqui para tomar uma água. Voltei. Tá? Então, só concluindo o raciocínio, nessas infecções de recém-nascidos associadas à bolsa rota, que vai ser quando a bolsa, né, onde vai conter o líquido amniótico, vai ser rompida antes da mulher entrar em trabalho de parto. Né? Então, quando isso sobrepõe as 24 horas, certo? A criança ela vai correr o risco ali de uma infecção, certo? E aí não é uma infecção que parte da mãe, ela vai
entrar ali no útero, tá? Então, vai ser uma infecção comunitária. Infecção hospitalar, certo? Que vai ser relacionada com a internação ou procedimento hospitalar, adquirida após a admissão do paciente, como eu já falei, e manifesta durante a internação ou após a alta, tá? Geralmente, ela se manifesta após, né, 72 horas de admissão. Se for antes disso, ela não vai ser infecção hospitalar, certo? Ela pode ser interhospitalar, se o paciente vier de um hospital para outro, ou ela pode ser comunitária, adquirida em casa e foi levada para o hospital, certo? Quando a incubação é desconhecida, sem evidência clínica ou laboral, tá? E aí, pessoal, uma medida simples, da gente conter, né, essa proliferação de micro-organismos vai ser higienização das mãos, tá? Então, é algo que a gente já viu demais, né? Higienização simples com água e sabão. É uma higienização que dura em torno de 40 a 60 segundos. Uma fricção alcoólica, né, com álcool gel ou líquido de 20 a 30 segundos, 40 segundos mais ou menos. Antisséptica das mãos, né? E a degermação cirúrgica, que vai ser aquela que vai demorar um pouco mais. Ela vai durar em torno de 3 a 5 minutinhos, tá? E aí, pessoal, dentro dos hospitais, dos serviços de saúde, vão existir lavatórios, certo? Ou seja, pias onde a gente possa estar higienizando as nossas mãos, tá? Então, por exemplo, tem uma enfermaria gigantesca e aí eu vou ter que ir lá no posto de enfermagem para lavar as minhas mãos? Não, certo? Então, a gente vai ter lavatórios distribuídos com pias, com dispensers, né, para a gente colocar o sabonete, onde a gente vai ter também a toalhinha de papel para a gente secar a mão, lixeiras, certo? Para a gente fazer o descarte correto do lixo. E aí a gente vai ter um lavatório, certo? Externo, para servir 4 quartos ou 2 enfermarias. Um lavatório a cada 5 leitos de UTI de não isolamento, certo? No berçário, um lavatório a cada 4 berços. Em salas de coleta, né, laboratoriais ou de procedimentos de reabilitação, um lavatório a cada 6 boxes. E no processamento de roupas, né, um lavatório na área suja e um lavatório na área limpa, tá? A gente também, nos serviços de saúde, vamos possuir, tá, uma comissão, certo? Que é a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, a CCIH, tá? E aí, nessa CCIH, a gente vai contar com profissionais de saúde de nível superior, certo? Que são formalmente designados para compor essa comissão. Dentre eles, vamos ter médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos e também a galera administrativa. Nos hospitais com menos de 70 leitos, ou seja, hospitais de pequeno porte, eles são apenas representantes do serviço médico e de enfermagem, né? A gente não precisa de uma comissão tão grande. Mas acima de 70 leitos, né, 71 leitos adiante, a gente vai ter médico, enfermeiro, farmacêutico, biomédico e um administrador, tá? Isso aí é só falando um pouquinho dessa comissão para vocês. Outra coisa também que pode ser um agravante, certo, para essa questão das infecções hospitalares, são os pacientes críticos, tá? Pacientes, por exemplo, de UTI, né, terapia intensiva, tanto pediátrico, neonatal, adulto, pacientes de berçário de alto risco, pacientes queimados, né, como eu já vinha falando nas minhas aulas, a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo e ela está ali também para servir como proteção, certo? Principalmente proteção contra micro-organismos. Então, se a gente perde aquela nossa barreira de proteção, a gente vai estar ali mais exposto a esses micro-organismos, certo? Pacientes transplantados também, que são pacientes que geralmente eles tendem a ficar imunodeprimidos, pacientes hemato-oncológicos, tá? E pacientes com AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, dentre as infecções, né, que a gente pode encontrar no serviço hospitalar, as principais elas vão ser as ITU, né, que são as infecções do trato urinário. Ela é muito comum, certo? Associada à idade avançada e sexo feminino.
né? Também por uso indiscriminado de antibióticos e associada a dispositivos usados no trato urinário, certo? Então, ela é muito comum, a infecção urinária. As mulheres e idosos, né? Eles tendem a ter mais infecções urinárias, elas passam a ser mais recorrentes, né? Principalmente a mulher por ter uma uretra curta, né? A uretra masculina ela vai ser maior, né? A uretra feminina ela é curtinha, 5 centímetros ali em média, certo? O uso indiscriminado de antibiótico, né? Então, algo que foi muito bacana de ser feito foi a prescrição e venda, venda de antibióticos só com prescrição médica, né? Porque muitas vezes algumas pessoas tinham uma dorzinha leve na garganta e aí já jogava um antibiótico. Uma dorzinha aqui, um antibiótico. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que bactérias são seres mutáveis, são seres que estão ali sempre se reinventando, né? Então, se a gente chega aqui com uma medicação X e desnecessariamente ela vai o quê? Fazer uma mutação, ou seja, quando a gente for tomar aquela medicação, ela já vai estar mais resistente. Então, isso acontece, né, quando a gente faz uso indiscriminado de antibióticos. E também ela pode estar associada a esses dispositivos, como, por exemplo, sondas, né, que a gente passa sondas vesicais, não tem a devida troca, não tem a devida higienização, não faz a limpeza ali do meato na hora do banho. Então, a gente sabe que isso aí pode ser um causador, né? Um agente que venha predispor à infecção urinária. Infecções do sítio cirúrgico, certo? Então, elas estão associadas ao tempo de internação e vai depender das condições pré, intra e pós-operatórias, né? Podem infeccionar devido a corpos estranhos, drenos e até mesmo próteses, haver rejeição, e também a questão da antibiótico profilaxia. Essa questão da antibiótico profilaxia foi o que eu acabei de falar. Às vezes não é necessário a gente tomar um antibiótico. Mas vamos fazer aqui uma profilaxia, vamos aqui fazer vamos tomar aqui uma precaução, né? Mas muitas vezes não é necessário. E aí a gente começa a tornar o nosso organismo mais resistente, né, àquela medicação. Também vai depender dessas condições cirúrgicas, né? Houve quebra da técnica séptica? Foi tudo bem feito? Houve ali um objeto que foi mal esterilizado, né? Uma autoclave, onde a gente faz a esterilização que não foi testada corretamente, certo? Pode acontecer. Durante a cirurgia teve uma quebra, teve uma pinça lá que alguém encostou e passou desapercebido, certo? Então a gente sabe que podem acontecer. E até mesmo no pós-operatório, né? Um curativo mal realizado, uma higienização da ferida mal feita, uma cobertura errada, né? Uma pomada passada erroneamente. A gente sabe que isso tudo pode comprometer, certo? E também a questão de corpos estranhos, de drenos, de próteses do organismo da gente mesmo rejeitar, certo? Então aí a gente tem, né, uma cirurgia na região do pescoço, certo? Região cervical de uma criança, onde a gente tem um dreno, certo? E a gente vê que é uma ferida operatória que foi evoluindo, né? Foi feito aí um debridamento, foi retirada essa partezinha desvitalizada, e aí até a gente conseguir recuperar, né? Regenerar essa região cervical do paciente. Outras infecções que são muito comuns são do trato respiratório, certo? Geralmente elas vão estar bem associadas à idade. Pacientes idosos eles ficam bem mais propensos a essas infecções, tá? Às vezes uma patologia já de base, o paciente já tem uma doença ali de base, dispositivos conectados ao trato respiratório, tá? Colonização e secreção em orofaringe e broncoaspiração, né? Então, por exemplo, foi necessário o paciente entubar, e aí ele desenvolveu uma pneumonia, certo? Devido a esse dispositivo, né, que foi conectado ali no sistema respiratório do paciente.
né? Colonização e secreção em orofaringe. Então, esse mesmo paciente, por exemplo, entubado, a gente sabe que eles precisam ser aspirados frequentemente, para não haver a proliferação ali de micro-organismos naquela secreção, nem haver a broncoaspiração, certo? Então, são cuidados que a gente precisa ter e fazer higienização oral desse paciente, né? Mesmo paciente entubado, a gente higienizar, né? Higienizar. Infecções também da corrente sanguínea, certo? Então, alguns principais fatores e riscos são hospedeiros e doenças de base, técnica inadequada de dispositivos conectados, tá? Acesso vascular, né? O tipo curativo, local e tempo de permanência. Então, quando a gente vai realizar, por exemplo, uma punção venosa de forma irregular, ou seja, a gente não higieniza a mão, a gente não calça a luva, a gente não faz a antisepsia da pele, né? Tudo isso podem ser fatores e a gente vai estar levando ali infecção diretamente na corrente sanguínea, né? Que esse cateter ele vai ficar preso na corrente sanguínea. Então vai estar a infecção lá no localzinho que ela queria estar, certo? E aqui são algumas das principais bactérias causadoras de internação hospitalar, né? Os Staphylococcus aureus e o Epidermides, Escherichia coli, Klebsiella, né? Pseudomonas, HPC, que é a superbactéria, certo? Então, são algumas bactérias, né? As principais bactérias. E aí, vou terminando esse nosso encontro com essa mensagenzinha aí, que infecção hospitalar é coisa séria, né? E o principal vetor, o principal causador, né, vão ser as nossas mãos e a falta de higiene com elas. Então, a gente está vendo que procedimentos simples podem vir a salvar vidas, tá? Então, essa é a mensagenzinha que eu deixo aqui hoje para vocês e vou encerrando esse nosso encontro, tá? Até a próxima!